Alô, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página, onde a primeira impressão é que conta. Eu sou o Rafael Campos e esse aqui é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre as memórias póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Se você está chegando aqui pela primeira vez e você não sabe como funciona, a gente lê a primeira página e faz a nossa primeira impressão dessa primeira página, e a gente depois fala se a gente continuaria a ler, viraria para seguir adiante. Beleza? A gente faz uma leitura e depois compartilha a nossa primeira impressão. É isso, Rafa. Eu estou aqui hoje com o livro. É um clássico, que todo mundo já sabe, né? Dispensa apresentação, Memórias Póstumas, né? Costuma cair em vestibulares, né? Não sei se ainda cai, né? Na nossa época caía, não sei como é que está hoje, mas eu estou aqui com um livro da editora, eu não sei como é que pronuncia, se é Príncipes ou Príncipes, né? É uma editora relativamente simples, eles fazem uma versão meio que econômica mesmo. É um preço bem acessível, você encontra aí em torno de R$ 10 na internet, por aí. Então eu acabei adquirindo alguns desses clássicos, porque eu acho que vale a pena, né, a gente ler clássicos, né, e se inspirar neles e aprender com eles, né. Mas isso não importa para a gente, que agora o que importa é a leitura da primeira página, para a gente saber se avançaríamos só com a primeira página ou não, e dar nossos pitacos, né, às vezes polêmicos, para você, leitor. E aspirante a escritor, que é o que eu acho que mais interessa aqui, né? Para quem quer pegar algumas dicas de técnicas de escrita, né? De como cativar os leitores na primeira página e tudo mais. Vamos lá, Rafa, eu vou. Antes da primeira página, de fato, né? O Machado de Assis coloca aí, né, nessa aberturazinha aí, é uma frase muito famosa aí no mundo da escrita, que é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ao leitor, que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente te consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Mestre. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser, obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí ficar privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas minimamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. Brás Cubas. Primeiras impressões. Primeiras expressões. Bom, não sei você, mas acho que essa primeira frase não é famosa à toa, né? Essa em aspas aí, né? Até a estilização dela escrita, né? Com a, esqueci como é que chama isso, esse posicionamento aí lateral, né? Você tem um nome específico para isso, esqueci agora, justificado, né? O justificado é quando tá centradozinho, né? Mas esqueci o nome, mas enfim, já traz um impactozinho, querendo ou não, né? É um texto escrito num formato diferente do padrão, e os dizeres em si são bem
para mim, pelo menos, impactantes, né? Por isso eu falo que não à toa é uma frase muito, muito famosa, muito clássica da nossa literatura, né? O verme primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança e memórias póstumas, né? O que já dá de cara que é um personagem que está morto, né? E aí já te causa aquela curiosidade, não? Como assim o cara tá escrevendo um texto morto, né, do além, como é que isso funciona? Então, para mim, pelo menos, traz essa curiosidade de querer saber mais sobre isso. Eu sou muito fã de um tipo de poesia chamado acróstico. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de Explica poesia, pra gente o que é acróstico, eu não faço ideia. mas acróstico basicamente é você pegar, por exemplo, eu escrevo lá Mateus, aí eu coloco palavra, sei lá, magro, alto, Ah, sim, então eu vou sim. criando um Uhum. texto em cima disso, né? Eu gosto de escrever em acróstico, poesia em acróstico, aí eu, às vezes, por exemplo, eu coloco, sei lá, amor ao mar. Aí eu faço toda uma história onde sempre a primeira letra corresponde à primeira letra daquilo. Uhum. E quando eu bati o olho e vi essa justificada para a direita, eu já pensei em duas coisas. Primeiro, normalmente quando a gente vê uma citação, só o nome da pessoa ela é jogada para a direita. O Uhum. texto em si fica na esquerda, porque a nossa escrita é da esquerda para a direita. Então, quando eu vi, eu já logo pensei: verme, Que- cadáver e estás póstumas. E já me deu já uma ideia de que esse trecho é mais assim, ainda mais reforçado pelo final dessa primeira página, que fala assim: se você quer saber mais, vou te contar, caso você não queira, tchau. Me reforçou bastante porque até mesmo o meu cadáver entrego aos vermes porque isso é póstumo. Uhum. Então, mesmo que eu não lesse a frase toda, só as últimas palavras de cada linha Já já me te gerou traz esse sentimento já. Uhum. Legal. Eu gostei bastante disso. Bom, e aí então ele já parte para uma conversa direta, né? O que a gente chama de quebra de quarta parede, né? Ele está conversando direto com o leitor, né? E é o título já, né? Antes do capítulo 1, isso, na verdade. Então, ele já está falando direto com você. A gente chama isso de quebra da quarta parede, né? Que é quando o personagem, ou o narrador, ou algum elemento ali interno do livro tenta dialogar, né? Com quem está do lado de fora aqui, no caso, que é o leitor, né? E aí ele faz referências aí a escritores, né, franceses, eu acho que o Stern é irlandês aqui, pelo que eu estava dando uma olhada, que eu não conhecia de fato, né, eu não sou conhecedor mesmo dessa literatura mais clássica, e, e aqui a gente nota também, né, Rafa, que a escrita em si é uma escrita mais rebuscada, né, até pela época que Machado de Assis escrevia, né, que hoje, talvez, dependendo do público que for, não pegue tanto, né? Não é nada absurdo aqui que você não consegue entender o que está escrito, não. Mas tem uma palavrinha ou outra ali que te dá um nozinho, né? Então, não sei se hoje, como escritor, seria interessante lançar a mão dessa técnica de escrita rebuscada. Eu acho que, claro, cabe enxergar qual o seu público, qual o seu período em que a história se passa, né? Porque essas coisas ajudam na imersão também, né? Vamos dizer, mesmo que seja hoje, eu estou escrevendo uma história que se passa lá num período renascentista, não sei, acho que é interessante talvez lançar a mão de uma escrita um pouco mais rebuscada, talvez, né? Para poder dar esse sentimento de imersão da época. E claro que aqui não é nem essa a questão, né? A questão é que ele também era um autor da época, né? A época se usava outro linguajar que não o utilizado atualmente, né? Mas eu digo assim, né? Se você tá escrevendo a sua primeira página, né? Acho que talvez seja interessante levar esses quesitos em consideração ao escolher uma linguagem mais rebuscada ou não, né? Principalmente quando você pega, né, com, por exemplo, né, o Rabugins, que Uhum. particularmente não faço ideia do que seja Rabugins. Conúbio, Galhofa já é Conúbios, mais famosinho, né? né? E tem algumas coisas perdidas aí. Eu Uhum. gostei da ideia da quebra da quarta parede, ainda mais se você for considerar o período de que foi escrito essa troca de quarta parede
era muito mais comum em teatro. Hoje em dia já tem no teatro, no cinema, quadrinhos. Quebra de quarta parede já se tornou Popular. mais popular, né? Então, ainda mais. E considerando que é meio que conterrâneo, é muito próximo da Sociedade dos Poetas Mortos, que também tem uma pegada bem parecida com essa de coisas póstumas. Uhum. Só que o legal daqui é realmente que, apesar de você ver que tem essas palavras rebuscadas, ele é bem informal. Então tem esse contraste, porque ele fala, apesar de todos, não sei o que, das palavras, não sei o que, ele fala assim, ó, eu escrevi um livro que talvez tenha tantas pessoas, tanta pessoa, eu nem sei. Então, é meio que... Tem um ar cômico, né, Rafa? Tem. Eu vejo assim que talvez esse ar rabuscado da escrita seja mais realmente pelo período histórico que foi escrita. Porque ele traz tanto uma leveza que se você transformasse, por exemplo, o consterna ou frívolo e colocasse palavras mais modernas, facilmente se passaria por um texto modernista. Uhum. Eu acho que tem esse quesito de o período da época te obrigava a escrever daquele jeito porque aquele era o português correto. Uhum. É o português popular. Talvez tivesse um dialeto aqui, outro ali, dependendo de... Porque se for ver, Machado de Assis é bem antigo, né? Então, o português mudou nesse período histórico. Mas eu, assim, acredito que esse tipo de linguagem para os meus 15, 16 anos assusta bastante. Sim, exato. Me assusta bastante. Agora com meus 33, não. E assim, assusta, igual a gente falou, né? Pra gente hoje, né? Que vive num tempo mais moderno, contemporâneo. Agora, tem outra coisa também, né? Eu não sei se nessa época que ele escreveu, esse livro era uma coisa acessível para adolescente, igual é para gente hoje também, né? Provavelmente não, né? Então, provavelmente os leitores dele eram pessoas já mais velhas no sentido de não ser criança, né? E que tinham, né, o linguajar já mais bem elaborado, né? Então talvez não impressionasse tanto quanto impressiona um adolescente, né? E por isso talvez seja tão difícil para a nossa juventude acompanhar aí os clássicos, né, em questão de vestibular, nesse sentido, né? Sim. Mas enfim, assim, um panorama geral, Rafa, eu gosto muito ali da primeira frase, né? Daquela primeira escrita antes do ao leitor, né? Quebra da quarta parede não é uma coisa que eu sou muito fã, então vou levar isso em consideração, mas muito mais para o pessoal do que para análise da primeira página em si, porque é algo, não tem nada de errado, né? Não é proibido, né? Você pode usar à vontade. Eu acho que ela me soa mais voltada para o cômico, e aqui, de fato, tem essa pegada do cômico também. E eu já não sou um leitor muito de algo voltado para o cômico, então talvez por isso não me cative muito, né? Então, assim, não sei se tem mais algum comentário a fazer antes da gente dar o nosso aval final. Eu só queria comentar um pouco sobre esse final, Uhum. porque eu particularmente não sou fã de prólogos. Eu sou o tipo de leitor que pula. Tinha esquecido isso. Ele faz um comentáriozinho aí Sim, relativamente interessante. como ele faz o convite do tipo, Uhum. pula isso aqui, porque se você não gosta não é pra você, que nossa, quando ele falasse isso, eu com certeza nem terminaria de ler. Né? Eu com meus 16, 17 Opa, anos, posso pular, beleza? pode pular? Então isso não vai cair nem na prova. Eu já ia pro primeiro capítulo. Porque assim, ainda mais que eu não gosto, vixe, é aí que era um prato cheio pra não ler. Então, eu gostei bastante, porque ele foi honesto. Então, esse Uhum. ponto. Mas eu concordo bastante com você. Pra mim, eu não sou muito fã de contrastes quando são muito gritantes. Então, por exemplo, um ar rebuscado na palavra, no jeito que é escrito, junto com a leveza brincalhona do começo, não me cativa. Uhum. E essa que você comentou, da quebra da quarta parede, dentro de um clássico, também não me cativa muito.
Se fosse, por exemplo, um Shakespeare, onde realmente existe cenas que tanto o Romeu quanto a Julieta, eles falam com a plateia, mas na verdade é como se estivesse falando aos ventos, falando para a população, é como se a gente tivesse esse papel. Então não é necessariamente uma quebra de quarta parede, mas existe essa interação maior de posicionamento de público. Mas em livro, eu já também não sou muito fã nessa quebra de quarta parede, quando a proposta é ser mais pro clássico. Então também me dá essa quebra, eu não sou muito fã não. No final das contas, eu fiquei meio em cima do muro, sabe? Essa questão, eu acho que talvez até pela época, né? Deve ter sido uma inovação, tanto a quebra da quarta parede, quanto a questão do texto póstumo, né? Você pensa, cara, como assim? Quem tá escrevendo morreu? Como é que ele vai desembolar isso aqui no resto da história? Aí me traz essa curiosidade, mas ao mesmo tempo eu tenho esses receios aí que não me pegam muito, que é o tom cômico, que é o, o, o ar muito rebuscado da época, né? Mas, enfim, acho que meu aval final é eu não viraria, Eu não viraria. mas eu virarei, porque eu quero ler classe, eu tenho um planejamento aqui próprio, pessoal, de ler um clássico por ano, pelo menos, nacional, então com certeza virarei e quero saber o que vai acontecer pela minha curiosidade. Mas acho que naturalmente, se fosse uma pessoa que eu não conhecesse nada sobre, não soubesse nenhum background sobre, provavelmente eu não viraria. Como eu tive que virar no ensino médio, então Eu não ainda tem li. um quesito de trauma infantil, né, no caso adolescente. E eu normalmente eu ia mal pra caramba em provas de literatura de livro, porque eu não gostava de ler. Então Era eu muito era isso. obrigado, assim, nesse bimestre a gente vai ter Memórias Póstumas e o Borrinho Pedrez. Então você fala assim, velho, dois clássicos, grosso pra caramba, ainda rebuscado pra prova daqui a um mês. Puta, velho. E assim, ó, e aí vão até entrar numa coisa que não tem nada a ver aqui com a nossa proposta, mas é uma crítica que eu tenho a esse nosso sistema de ensino, né? Essa questão de, entre aspas, obrigar a leitura com textos clássicos que são difíceis de serem lidos, né? Eu acho que isso acaba tirando a nossa juventude esse prazer na leitura. Claro que pode acertar muitas vezes, tem muita gente que nessa idade pega e gosta, não tem problema nenhum, acontece, mas eu acho que é mais raro do que a quantidade de gente que pega e toma aquele primeiro susto, né, de ler algo que é muito difícil de entender para a idade, né, muito rebuscado e acaba criando aí meio que uma antipatia com a literatura de modo geral, né, à toa, né. Eu mesmo fui começar a ler mesmo de fato, só na faculdade. Foi na faculdade que eu comecei a gostar de literatura de fato e por interesse próprio, né, não era uma questão de você tem que ler isso aqui e tal. Então, enfim, não tem nada a ver com o tema do Vale a nosso. discussão num próximo vídeo aí. Exatamente. Bom, e se você gostou da ideia e tem interesse em aparecer aqui, a gente vai deixar na descrição aqui um formulário para você enviar, se você quiser, claro, né, algum texto seu, algum conto seu, para a gente poder estar avaliando a primeira página dele aqui. Se por acaso você chegou a ler esse livro por vontade própria ou foi obrigado a ler, deixe aqui nos comentários se você foi obrigado a ler ou se você leu por conta própria e qual foi a sua impressão. E se por acaso, se você, caso não tenha lido, se você viraria aqui a primeira página. Valeu!